Olá, olá meus amigos, tudo bem? Bom dia a todos que estão entrando aí para acompanhar esse bate-papo. Cumprimentar o Marcondes, aí o André, a Vera, a Cibele, o Alexandre, lá de Belo Horizonte. Obrigado aí pela presença de todos, o André, Floripa, né André? Florianópolis. Obrigado, André, por estar presente aí nesse bate-papo. Bem, há uma semana atrás, praticamente, houve uma alteração legislativa importante no processo administrativo federal, que foi a mudança quanto à questão do desempate do voto de qualidade. Um abraço aí, meu compadre Fernando Gomes, voto de qualidade no Conselho de Contribuintes, no CARF, né? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E esta alteração, ela tem gerado muita polêmica, muito debate. Um abraço ao Ítalo aí lá de Santarém. Muito debate, muita polêmica no meio dos tributaristas, dos advogados, dos conselheiros também, né? Do CAF, né? É uma medida que vai alterar profundamente o processo tributário e por isso muita gente já se manifestou, muita gente já escreveu, muitas lives já foram feitas e eu fui cobrado por alguns amigos aí sobre a minha posição em relação a isso, né? Eu preferi fazer uma live para poder explicar com mais vagar, com mais calma, porque as lives com muita gente acabam sendo muito rápidas e você não tem condição de explicar muito a situação. Uma live um pouco mais demorada para que eu possa explicar exatamente como é que eu vejo esse assunto e o que eu acho que isso pode trazer de repercussão daqui para frente. Bem, o CAF é uma instituição que daqui a pouco tempo, em 2024, vai fazer 100 anos. Portanto, nós temos uma longa tradição no Brasil em um tribunal administrativo que julga questões tributárias. O CAF foi instituído no Brasil por um decreto, o decreto 16.580, de 4 de setembro de 1924, né, que criava um conselho de contribuintes em cada estado para julgar causas de imposto de renda. E vejam, em 1924, quando foi criado o CAF, ele era composto exclusivamente por representantes dos contribuintes. A avaliação que se fazia era que era preciso que os contribuintes controlassem o processo de constituição do crédito tributário do ponto de vista da sua legalidade, da sua validade. E eram os representantes dos contribuintes escolhidos pelas entidades que compunham esse conselho de contribuintes nos termos desse decreto de 1924. Logo em seguida, em 1927, houve uma modificação legislativa importante, foi o decreto 5157, e esse decreto estendeu a competência também para o chamado imposto de consumo. O primeiro decreto era apenas sobre imposto de renda. Um abraço aí ao João Paulo Neto, grande professor aqui do Pará. E esse segundo decreto, ele estendeu do imposto de renda para o imposto de consumo e trouxe, né, a novidade da paridade. Quer dizer, o conselho foi criado apenas como representante do contribuinte e logo em seguida, 3 anos depois, foi trazida o tema da paridade, ou seja, de que o conselho deveria ser composto por representantes do contribuinte e também representantes da Fazenda Pública. Em seguida, houve uma legislação que foi alterando, foram criados o primeiro, o segundo conselho, depois o terceiro e o quarto conselho, e durante o século XX foram várias alterações legislativas, sempre mantida a regra da paridade, isto é, de que o conselho deveria ser composto por representante do contribuinte e por representante da Fazenda Pública. Em 72, nós tivemos o decreto 70.235,
que é por mais que seja um decreto, tem força normativa de lei, segundo a jurisprudência, porque é a lei que regula o processo administrativo federal. Essa lei, esse decreto 70.235, é o documento legislativo básico da legislação do processo administrativo federal, né? Então, esse decreto 70.235, ele é a norma que regula o processo administrativo federal. E é neles que são feitas as alterações legislativas quando se pretende alterar o processo administrativo federal. Em 2009, com a Lei 11.941, foram unificados os conselhos de contribuintes e criado o CAF. Por quê? Porque os conselhos de contribuintes eram o primeiro, o segundo e o terceiro, eram entidades autônomas, eram como se fossem mini conselhos, né? E você tinha a Câmara Superior como uma instância de recurso das decisões do Conselho, mas eram entidades autônomas. Eu fui conselheiro do terceiro Conselho de Contribuintes e realmente os conselhos tinham funcionamentos, secretarias, presidentes, regras de funcionamento burocrático muito diferentes, né? Era como se fosse 3 conselhos de contribuintes, né? Não apenas nominalmente, primeiro, segundo, terceiro, mas era como se fossem 3 conselhos, né? E os presidentes e os vices do conselho compunham a Câmara Superior. E com essa Lei 11.941 de 2009, o governo pretendeu unificar todos os conselhos de contribuintes, mudar o nome e transformar os conselhos de contribuintes efetivamente num tribunal administrativo que tivesse unidade, tivesse uniformidade de padrões, até para melhorar a agilidade do processo administrativo e dar agilidade aos julgamentos. Então, essa mudança foi muito importante em 2009, com a Lei 11.941, porque efetivamente deu cara para um grande tribunal administrativo, denominado agora não mais Conselho de Contribuintes, mas Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né? E esta foi a forma que o legislador deu ao Conselho de Contribuintes em 2009. E, né, manteve, né, a regra da paridade, estabelecendo claramente lá no artigo 25, parágrafo 9º, né, uma regra que é a regra sobre a qual falaremos hoje, né? Regra que estabelece o seguinte, que os cargos de presidente das turmas da Câmara Superior, que é a última Câmara, das câmaras e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que em caso de empate terão o voto de qualidade, e os cargos de vice-presidente por representante do contribuinte. Quer dizer, o que a lei diz? A lei diz o seguinte: as câmaras têm as turmas e as câmaras são sempre presididas por um conselheiro representante da Fazenda Nacional. Havendo empate no julgamento entre os membros do conselho, o voto de qualidade, ou seja, o voto de desempate ou o voto duplo, conforme se queira determinar, cabe ao conselheiro presidente, representante da Fazenda Nacional. Esta é a regra que veio funcionando no Conselho durante muitos anos. Mesmo no Conselho de Contribuição antiga, essa regra, a regra do desempate, é uma regra que sempre conviveu bem no processo administrativo. Os advogados que têm experiência no Conselho sempre respeitaram muito a regra do desempate pelo presidente, que é, pela lei, sempre um representante da Fazenda Nacional. E esta regra, esse funcionamento, ele começou a ter problemas, né? E quando? Começou a ter problemas quando o Conselho de Contribuintes passou a sofrer uma intervenção, uma interferência, melhor dizendo, muito grande da Receita Federal, né? A Receita Federal, que durante décadas permitiu que o Conselho funcionasse, mesmo como um órgão ligado ao Ministério da Fazenda, mas funcionasse com certa independência, onde os conselheiros tinham independência para julgar, não eram monitorados, não eram observados, né?
a Receita Federal começou a fazer uma pressão no Conselho de Contribuintes. Uma pressão que levou a que o Conselho de Contribuintes sofresse uma interferência externa na direção de manutenção ou de confirmação de algumas teses que a Receita Federal defendia. Este parece um momento crucial para a mudança que nós vamos comentar e para o momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, na hora que o Conselho de Contribuintes, ou CAF, deixa de ser uma instância de julgamento, um tribunal administrativo, né, e passa, na visão da Receita Federal, a ser um tribunal da administração fiscal, o Conselho perde a sua natureza e entra nessa crise de identidade que ele está vivendo hoje. Né? Por quê? Porque o Conselho foi pensado para ser um tribunal, foi pensado para ser uma corte de julgamento. Tribunal, corte de julgamento, qualquer nome que se dê, onde há um colegiado de pessoas sentadas para decidir um conflito, né, presume imparcialidade do julgador, ou seja, o julgador não pode ter compromisso com nenhuma das partes, nem com o caso, nem com nada relacionado ao caso, né, pressupõe independência do julgamento. O julgador tem que ter independência para poder dizer o que pensa sobre aquele caso. Este é uma premissa de qualquer julgamento. Né? E tem que ter, um tribunal precisa ter enforcement, precisa ter força na sua decisão. Ou seja, o que ele decide precisa valer. O que acontece? Quando a Receita Federal começa a fazer pressão em cima do Conselho, para que o Conselho comece a confirmar interpretações que a Receita Federal dirige à fiscalização, o Conselho de Contribuintes se desnatura, porque ele deixa de ser um órgão de julgador e passa a ser um órgão de confirmação dos entendimentos da Receita, na avaliação da Receita Federal. E aí começa a ter o conflito entre aqueles que estão lá representando o contribuinte e aqueles que estão lá representando a Fazenda Nacional. A rigor, sequer a legislação deveria chamar de representante da Fazenda ou representante do contribuinte. Quem é julgador, não é julgador do contribuinte, nem julgador da Fazenda Nacional. Quando alguém é nomeado para um tribunal de justiça, ele não vira desembargador da OAB, e nem desembargador do Ministério Público, e nem desembargador do Poder Judiciário. Ele é desembargador. Quando alguém é nomeado para o Superior Tribunal de Justiça, ele não é ministro do Ministério Público, ele não é ministro do Tribunal de Justiça, ele não é ministro da OAB, ele não é ministro do Tribunal Regional Federal, ele é ministro do STJ. Ou seja, a origem do julgador, ela não pode acompanhar o julgador quando ele passa a compor um tribunal que vai julgar causas, que vai julgar interesses alheios. Então, esse carimbo de conselheiro do fisco, conselheiro do contribuinte, isso é absolutamente incabível, na minha avaliação, quando se trata de julgadores. O fato é que a lei previu, né? A meu ver, de forma inadequada, porque quando o sujeito vira conselheiro, até porque ele tem os impedimentos, ele tem todas as regras de proteção individual em relação aos julgamentos, ele tem as regras de suspeição, tem lá um comitê de ética no conselho, enfim, ele tem um conjunto de regras que pautam a conduta do conselheiro. Agora, antigamente ainda se podia advogar, agora nem advogar pode mais. Então, assim, o conselheiro, ele é um juiz, né? Ele é um juiz. Então, um juiz, do juiz se exige um conjunto de prerrogativas e de condições para que ele exerça a condição de juiz. Mas tudo isso foi desconhecido nos últimos anos pela Receita Federal. Né? A Receita Federal passou a exercer um controle sobre o Conselho, né? Como se o Conselho tivesse a obrigação de confirmar as teses da Receita Federal.
E como os conselheiros dos contribuintes não têm vinculação direta com a Receita Federal, eles começaram a julgar segundo a avaliação deles, como sempre fizeram. E os conselheiros do fisco foram, de certa forma, pressionados pela administração central a manter a teoria, manter as teses que a cúpula da Receita Federal vinha decidindo. Ou seja, gerou um monitoramento específico sobre os conselheiros da Receita Federal, que são sujeitos, na sua grande maioria, extremamente técnicos, extremamente preparados, extremamente experientes, mas passaram a ser monitorados nos seus julgamentos pela Receita. E aí começou a ter muito empate, né? Começou a ter muito empate nos julgamentos. Diante da regra em vigor, os empates cabia ao presidente, que era um representante da Receita Federal, desempatar. Pela legislação, o presidente é um representante da Fazenda Pública. E aí começou a ter muito julgamento por desempate. E a Receita mantendo os autos de infração com base nesse julgamento de desempate. Ora, isso foi gerando um desconforto permanente entre as entidades, os contribuintes, a sociedade, né? Porque não dá para você entrar num julgamento e sair do julgamento sempre na regra do desempate. Ou seja, isso não é julgamento, né? Se o desempate é o que vai definir, se a regra do desempate é que quem desempata é o representante da Fazenda, e se esse representante da Fazenda está sendo monitorado e pressionado pela administração fiscal, pelo chefe dele, em outras palavras, né, para manter aquele auto de infração, para manter aquele crédito tributário, isso não é julgamento, porque aí não há imparcialidade, aí não há neutralidade, aí não há independência, nada. Quer dizer, ali é apenas uma instância de passagem para confirmação e carimbamento, né, de auto de infração. E isso, evidentemente, gerou uma reação dos contribuintes, né? E a reação ela é sempre proporcional à agressão. A Receita, durante esses últimos anos, vem usando o Conselho de Contribuintes para manutenção de autos de infração apoiados em situações que são absolutamente discutíveis no direito brasileiro. Um dos exemplos disso são os planejamentos tributários apoiados em regras de anti-elisão ou de anti-evasão, né, que não tem base legal no direito brasileiro. O Brasil não tem uma regra anti-elisão, como tem a Europa, como tem a Comunidade Europeia, como tem vários países pelo mundo, que tem regras precisas de limites ao direito de planejamento tributário. A Receita criou uma teoria interna que não tem base legal. No Brasil não tem, já tentou várias vezes passar legislação no Congresso, o Congresso não aprova, quer dizer, repudia diretamente, nega essa legislação, e a Receita, independentemente disso, lavra autos de infração, e pior do que lavrar os autos de infração, porque dúvidas interpretativas, no final, elas acabam no judiciário. Autos de infração que são lavrados com multa agravada. E no Brasil, nós temos uma jurisprudência que diz o seguinte: quando a multa é agravada, é porque houve dolo, né? Houve dolo daquele que fez aquele planejamento tributário, daquele que praticou aquele ato. Se houve dolo, né, é possível o enquadramento como crime tributário. Então vejam só, uma dúvida interpretativa em cima de um fato que não tem lei, que pressupõe dolo e que autoriza o crime contra a ordem tributária. Ou seja, o sujeito interpretou a legislação de uma forma diferente que a Receita interpreta, contra ele é lavrado um auto de infração com multa agravada, ou seja, a multa majorada. Terceiro, ainda tem contra si uma representação fiscal para fins penais. Ainda sofre no final ou pode sofrer no final, uma denúncia criminal. Ora, vejam só, é um conjunto de coisas que se somaram e que estão apoiadas em quê? No voto de qualidade. Por quê? Porque na hora que há o empate, o presidente desempata, mantendo esse auto de infração com esses elementos. Dúvida interpretativa, com dolo, com representação criminal. Isso é que gerou o caldo para que nós pudéssemos chegar no momento que nós chegamos de alteração dessa regra do desempate. Por quê? Porque os contribuintes estavam indo até pouco tempo atrás, né, para uma vara criminal,
se defender de um crime tributário, de um auto de infração que foi lavrado numa situação de dúvida fundada do ponto de vista jurídico, porque o Brasil não tem norma anti-elisão, de multas impostas sobre essa situação de forma agravada, sem nenhuma base legal, crime, decisão tomada no processo de contribuinte por desempate, né, e o sujeito ter além da multa agravada, quer dizer, ter que se defender numa execução fiscal com multa agravada, ainda tem que se defender da questão criminal. Claro, né, se pagar, exclui a questão criminal, mas quem é que quer pagar um crédito tributário se o crédito tributário está sendo apoiado numa situação absolutamente ilegal na avaliação do contribuinte, e a minha também, porque no Brasil nós não temos norma anti-elisão. Então isso gerou um desconforto muito grande. Paralelamente a isso, você teve um processo nesses últimos anos no Brasil de utilização do direito tributário ou da fiscalização como instrumento de persecução penal. O direito tributário, que até 10 anos atrás era utilizado para perseguir, lançar créditos tributários, né, atuava sobre questão patrimonial, passou a ser um instrumento de coação criminal. O direito tributário passou a ser um instrumento de coação criminal. As condutas, do ponto de vista tributário, passaram a sofrer a conotação penal, agravando, portanto, esse conflito de interpretação entre o fisco e o contribuinte nessa questão específica do planejamento tributário. Em outras também, mas nesta, com mais razão, porque esta normalmente alcança grandes contribuintes e o direito tributário também não ficou imune à demagogia que o direito brasileiro sofreu nessa questão dessa crise que nós estamos vivendo, de persecução, de punição excessiva, etc. Né? Então, o direito tributário sofreu esse influxo e isso caiu lá dentro do Conselho de Contribuintes. Quer dizer, como é que nós vamos resolver uma situação onde nós não temos o amparo do Conselho de Contribuintes porque o desempate ele é sempre do fisco. E o fisco, aquele que vai desempatar, que é o presidente, na sua grande maioria das vezes, né, confirma o auto de infração porque ele está submetido a um chefe que está observando a forma que ele vai julgar aquele auto de infração, a imprensa, enfim. Quer dizer, o direito tributário cai dentro desse caldo, né, de operações criminais, etc., e fica no meio dessa confusão em toda, né, sendo apoiado num negócio muito simples, chamado voto de desempate. Porque o que está mantendo tudo isso é um voto de desempate. A propósito, né, essa questão do voto de desempate foi utilizada, inclusive, pelo ex-ministro agora, Sérgio Moro, na manifestação que fez ao presidente da República, para dizer, olha, o presidente tem que manter o voto de desempate, que é o voto de desempate que permite que a Lava Jato continue processando as pessoas. Veja, o voto de desempate é que permite que a Lava Jato continue processando as pessoas. Por quê? Porque se tirar o voto de desempate, aquele julgamento administrativo pode ter outra decisão, que seja de exoneração, por exemplo, da multa, diminuição da multa, enfim, ou de exoneração do crédito, ou considerar indevido aquele lançamento, e aí não vamos poder processar o contribuinte. Quer dizer, olha, vejam só a extensão que esse voto de desempate tomou numa coisa muito mais ampla, que é a questão do combate à criminalidade organizada, etc. Tudo apoiado numa situação como se essa fosse a única situação, e principalmente, e aqui eu quero deixar registrado, como se o Conselho de Contribuintes, ou CAF, fosse um tribunal da administração. Eu queria deixar bem claro, uma coisa é tribunal da administração, outra coisa é tribunal administrativo. O tribunal da administração é a visão de quem entende que aquilo é um tribunal de administração, de que é um tribunal para fazer valer a vontade da administração. Eu nunca enxerguei o CAF quando estive lá, hoje sou membro do Conselho de Seleção. O CAF não é um tribunal da administração, mas ele está ligado. Não. O fato de estar ligado financeiramente, administrativamente, não quer dizer que ele seja dependente, não quer dizer que ele seja hierarquicamente dependente da administração. O CAF ele não existe para fazer valer a vontade da administração pública.
Ele existe como um tribunal de julgamento. Se o CARF não for um tribunal de julgamento, ele não tem o menor sentido de existir. Para que eu vou criar um tribunal, colocar recurso público no tribunal, convocar pessoas, dedicar gente, material, etc., para um julgamento que tem que ser um julgamento da voz da Receita Federal? Não, esse julgamento tem que ser a voz da Receita Federal. Afinal, vocês estão ligados à Receita Federal. Então não tem sentido. Então vamos acabar com o CARF, porque o CARF não tem o menor sentido se ele for visto como um tribunal da administração. O CARF não é um tribunal da administração, é um tribunal administrativo, composto paritariamente por pessoas, volto a dizer, que depois que entram no CARF são julgadores, são juízes, eles não são representantes de contribuinte e nem são representantes da Fazenda Pública, porque senão não precisava ir para o CARF. Se ele é um tribunal de administração que está ali para manter os autos de infração, não precisava estar lá. Então, este caldo todo gerou a alteração legislativa que veio recentemente. Pela Lei 13.988, 13.988, que foi a lei que se originou de uma medida provisória que regulava, ou que regula a transação tributária, que é um instrumento de resolução, que permite o parcelamento, permite formas especiais de pagamento. E lá nessa lei, nessa medida provisória, foi inserida uma emenda que estabelece o seguinte, que em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o parágrafo 9º do artigo 25 do decreto, que é aquele que eu citei, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Bem, como vocês viram, esta norma nova vem no sentido contrário ao que estabelecia a norma anterior. A norma anterior dizia, havendo empate, o voto de qualidade é do presidente, que é o representante da Fazenda Pública. Diz essa norma, havendo empate, não se aplica o voto de desempate, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Não apenas não disse que não se aplica, disse como se resolve e como fica resolvido aquela questão. Bem, antes de analisar exatamente o conteúdo e a repercussão dessa regra, é preciso dizer que essa questão do voto de desempate sempre foi polêmica no direito brasileiro. Como é que podemos ter um voto de desempate que mantém, na sua grande maioria, porque é dado pelo representante da Fazenda Pública, o auto de infração? Porque o problema não está em o presidente desempatar, porque as regras dos tribunais normalmente elas são, inclusive do Supremo, o desempate acontece pelo presidente. O problema está em a lei colocar o presidente como um representante da Fazenda Pública. Se o presidente fosse uma escolha dos tribunais, como são dos tribunais, se a legislação nossa não separasse contribuinte de um lado, fazenda de outro, não carimbasse os conselheiros, eu não veria problema, porque o desempate pelo presidente é uma regra que está presente nos regimentos. Eu vejo isso como uma coisa compatível com o nosso direito constitucional. O que eu vejo como complicado é um presidente que já tem que ser obrigatoriamente da Fazenda Pública, que é o que diz a legislação, e que continua sendo. Continua sendo o representante da Fazenda Pública, continua sendo o presidente do Conselho, das câmaras, das turmas, etc. E esta regra sempre foi objeto de muita discussão. A OAB propôs, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade 5731, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, e que pedia a declaração de inconstitucionalidade da regra do 7235, que previa esse desempate, sob vários argumentos jurídicos, inclusive pedindo a aplicação do artigo 112 do CTN, segundo o qual a lei tributária deve ser aplicada da maneira mais favorável ao acusado nos casos de dúvida quanto à sua aplicação. Ou seja, se o empate revela uma situação de dúvida jurídica fundada, pelo menos a sanção deveria ser excluída. Se não o auto de infração, se não o crédito tributário, pelo menos a sanção deveria ser excluída. Esse foi o pedido que a OAB fez nessa ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo
nunca julgou essa ação direta de inconstitucionalidade, e logo em seguida a saída da nova lei, que acabou com essa questão do voto de qualidade, o ministro Gilmar Mendes decretou a perda de objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade, porque, segundo o ministro, a nova lei acabou com o fim do voto de desempate pela Fazenda. Ou seja, se o voto de desempate pela Fazenda era a causa de pedir daquela ação direta de inconstitucionalidade, a nova ação, a nova lei acabou com essa possibilidade, portanto, a ação direta de inconstitucionalidade perdeu o objeto e nós perdemos a possibilidade de discutir no Supremo a constitucionalidade dessa disposição, né? Então, voltamos à situação agora da nova lei, né? Esta nova lei, qual é o alcance dela e quais são as consequências que eu avalio que ela possa ter no cenário do processo tributário? A primeira é essa nova lei, quando ela determina que, havendo empate, resolve-se favoravelmente ao contribuinte. É constitucional? Né? Ela é compatível com a Constituição Federal? Uma regra que diga, num tribunal, que ao julgar um caso de contribuinte e fisco, o crédito tributário que está sendo contestado, ou as razões do contribuinte, né, devem prevalecer, porque é isso que diz a lei, quando houver empate entre os julgadores. Isso é uma norma jurídica compatível com a Constituição Federal? Bem, essa resposta ela tem que passar por uma avaliação da ética normativa, isto é, uma avaliação de justiça. Esta é uma regra justa? Esta é uma regra que conduz a um julgamento justo? E quais são os critérios para que um julgamento seja justo? A justiça, nós sabemos que não é um conceito que se define, mas é um conceito que se explica e se aplica. E a filosofia do direito tem inúmeras teorias que justificam como se acha os caminhos para a decisão justa. Mas no moderno Estado Democrático de Direito, a justiça ou a moralidade do direito, ela está corporificada naquilo que nós denominamos de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são normas que corporificam aspirações morais de uma sociedade, compromissos morais de uma sociedade, né? Consubstanciam a consciência jurídica de uma sociedade, do que aquilo que aquela sociedade entende como justo, né, e devido. E nossa Constituição, ela tem um capítulo enorme de direitos fundamentais no artigo 5º, e que vai lá dando um rol extenso de direitos fundamentais garantidos ao cidadão, ao indivíduo, por uma única razão, por ele ser pessoa humana. Os direitos fundamentais, eles são dados, conferidos, reconhecidos pela condição de humanidade das pessoas. A pessoa, por ser humana, e aqui tem uma razão, evidentemente uma razão kantiana, por ser humana, ela precisa ter um rol de proteção jurídica sobre ela. E lá dentro do processo, dentro da Constituição, nós temos um dos direitos fundamentais, é o chamado devido processo legal, né, segundo o qual ninguém poderá ser privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. E por que eu estou falando de liberdade? Porque o direito tributário ele está ligado agora no Brasil seriamente à questão da liberdade. Eu dei o exemplo aqui de autos de infração que são lavrados com multa agravada porque eles têm a pretensão de se transformarem em denúncias criminais, mesmo sendo muitas vezes uma situação absolutamente tributária, uma dúvida jurídica tributária. Não tem nada de criminal, muitas vezes, né? Mas, como se coloca a multa agravada, já se presume que houve dolo, e se houve dolo, cabe denúncia criminal. Ou seja, o direito tributário não é apenas uma questão patrimonial. O direito tributário é, no Brasil, sobretudo, uma questão de liberdade. Não apenas de empreender, mas liberdade de ir e vir também. Porque ninguém gosta, ninguém acha confortável submeter um processo criminal para se defender de uma interpretação tributária que muitas vezes foi feita dentro de um vazio legal, que é o que acontece no Brasil em termos de planejamento tributário. Então, na minha avaliação,
a nova norma, ela vem dar concretude. Ela vem dar concretude ao princípio da presunção da inocência quando se trata de julgamentos empatados. Ela se afasta da regra do presidente como representante da Fazenda Nacional para dizer, não, havendo empate, presume-se a liberdade, presume-se o patrimônio, presume-se a posição jurídica individual do contribuinte. Esta é a visão axiológica, o conteúdo normativo axiológico desta nova regra. Ela fez uma opção. Né? Esta é uma opção do legislador. O legislador fez uma opção. No desempate, eu não vou dizer quem vai desempatar. No desempate, eu vou dizer como fica decidido. Esta é a novidade desta regra. Ao invés dela dizer como se desempata, ela disse como fica desempatado, como se resolve a demanda. E esta foi uma opção do legislador. Eu não vejo como inquinar de inconstitucionalidade uma opção do legislador por dar concretude a um princípio fundamental, que é o do indúbio pro réu, ou da presunção da inocência, ou do devido processo legal, como um instrumento de proteção do indivíduo. Então, não me parece que esta regra tenha nada de inconstitucional. Lenilson, mas se a regra fosse outra? Se a regra fosse, não, havendo empate, será convocado um terceiro contribuinte, ou sorteado um outro conselheiro para vir desempatar. Eu também não veria inconstitucionalidade. Se vier um terceiro desempatar, não acho que seria inconstitucional também não. Né? O que eu acho que é inconstitucional, a regra anterior, é que você colocava o desempate na mão de um conselheiro que era carimbado como representante da Fazenda Pública. Que era carimbado. Isso tirava a neutralidade do julgamento, tirava a imparcialidade, dadas as circunstâncias todas que eu coloquei, de monitoramento dos conselheiros, de pressão sobre os conselheiros, de afirmação de teses tributárias que são definidas pela fiscalização e são perseguidas diante do Conselho de Contribuintes, de quebra no princípio da imparcialidade, quebra no princípio da neutralidade, dadas essas circunstâncias em que vivia o CAF, eu via problema na regra do desempate. Mas se nós tivéssemos uma regra de desempate que fosse convocar um terceiro conselheiro, sortear um terceiro conselheiro, independentemente da origem dele, também não veria inconstitucional. Mas a lei optou por outro caminho. A lei optou por dizer, havendo empate, presume-se que o ato administrativo não foi válido. Ou seja, presume-se que as razões do contribuinte são as razões que devem prevalecer, sem considerar quais são as razões do contribuinte, apenas motivada pela razão do empate. Então, esta opção do legislador me parece perfeitamente compatível com a Constituição. E não é poder do judiciário, nem tarefa do judiciário, entrar nas opções válidas que o legislador faz. O judiciário tem o juízo negativo sobre as leis. Ele afasta as leis que são manifestamente inconstitucionais. O judiciário não tem atribuição de entrar na questão das opções legais que o legislador faz quando estão dentro do parâmetro da Constituição. Então, esta avaliação, o Edivaldo me pergunta aqui, professor, e a questão do devido processo na aprovação da norma? Se foi contrabando legislativo, se não foi. Eu disse aqui, Edivaldo, no início da minha conversa, essa foi uma emenda que veio dentro de uma medida provisória que tratava de quê? Modo de extinção do crédito tributário pela transação. Modo de extinção do crédito tributário pela transação. E o que essa norma fez? Disse como é que extingue o crédito tributário havendo empate. Extingue-se favoravelmente ao contribuinte. Então, não vejo onde, nem como isso pode ser considerado uma norma que foge ao objeto da medida provisória. Até porque esse conceito também é muito amplo. Né? É um conceito muito aberto e eu sempre fui muito reticente quanto a essa amarra no legislador. O legislador ele é livre para disciplinar as questões jurídicas, claro, desde que tenha conexão com o tema, eu não vejo problema. Mas, de todo modo, ela é uma norma que veio dentro de uma norma de transação, portanto uma norma de extinção,
do crédito tributário, e isso está compatível com o que era a medida provisória, né? Então, voltando aqui, como diz o Alexandre Costa, lá de Minas, e ela também está compatível com o artigo 112. Exatamente, Alexandre. Quer dizer, eu fiquei apenas na Constituição, mas se eu quiser descer ao Código Tributário Nacional, né, o 112 diz que a norma mais favorável, na dúvida, a norma mais favorável ao contribuinte. Também é uma forma de concretizar o 112. Né? Não há aqui nenhum conflito dela com o 112. Talvez ela até densifique mais o 112 do que o próprio 112, né? Porque ela vai no detalhe e diz como é que se resolve no caso de empate, né? O João Paulo Mendes Neto comenta aqui: essa nova regra terá um efeito significativo na Câmara Superior, muito maior que nas câmaras baixas. Eu acho que vai ter efeito em todos os lugares da Câmara Superior, sobretudo por quê? Porque a Câmara Superior está sendo formatada para confirmar teorias da Receita Federal. Várias câmaras baixas, que as câmaras do Conselho, têm julgamentos que são muito mais, vamos dizer assim, respeitados por quem se dedica ao direito tributário, do ponto de vista da sua fundamentação, né, do que a Câmara Superior. Porque a Câmara Superior está decidindo as coisas pelo desempate, está decidindo as coisas, confirmando teorias que a Receita Federal está perdendo nas câmaras baixas, inclusive por alguns dos seus representantes. Quer dizer, ou seja, o que mostra que esse sistema de desempate não está funcionando bem, né? Ou pelo menos não é esse o caminho que a Receita Federal deveria adotar para tratar o processo administrativo fiscal. E é esta postura que gerou essa nova legislação. O João Paulo me pergunta: professor, e o fato da lei falar contribuinte se estende para o sujeito passivo? E nas hipóteses de restituição ou compensação, muitos entendem que só se aplicaria para auto de infração. João Paulo, eu entendo o seguinte: evidentemente que quando a lei tratou de contribuinte, ela tratou de sujeito passivo. Eu não consigo entender que o legislador tenha sido tão técnico assim. Tem um monte de norma no direito tributário brasileiro que trata de contribuinte, né? Portanto, aí claramente é uma linguagem do legislador. O contribuinte aí é o sujeito passivo, porque nós estamos num processo de determinação do crédito tributário, né? E pergunta se nas hipóteses de restituição ou compensação. Eu acho o seguinte: a lei diz situações de determinação do crédito tributário. Se ali há uma discussão sobre determinação do crédito tributário devido ou indevido, para mim a norma é plenamente aplicável. Eu não vejo dificuldade nisso. Agora, só faltava agora, né, o Conselho de Contribuintes da Receita começar a fazer, né, essas interpretações, né, no limite da literalidade, para estender essa litigiosidade até o judiciário, no detalhe da palavra contribuinte, no detalhe da palavra determinação do crédito tributário. Quer dizer, se a gente vai entrar no detalhe da literalidade, nós vamos estender essa discussão por mais 100 anos. E esta é uma das causas do direito tributário brasileiro, do caos que nós vivemos, né? Por quê? Porque se cria conflito em cima de onde não há. O que nós devemos estar fazendo agora? É como é que a gente vai aplicar isso, como é que a gente vai compreender isso, e quais são as alterações que o CARF precisa ter de regimento interno, né, de funcionamento, de visão, para que a gente possa aplicar a vontade do legislador e não ficar criando essa guerra permanente contra o contribuinte, porque só vai estender o contencioso fiscal, que é da fase de bilhões de reais, porque a Receita estimula esse tipo de conflito. Estimula, né? Eu já vi gente sustentando que não acabou o voto de desempate. Não acabou, porque ainda está escrito lá no decreto 70235, essa norma diz apenas que não se aplica, mas está escrito. Como se essa norma não fosse exatamente um esvaziamento do campo normativo de aplicação da norma que está escrita na 70235. Já vi outros dizendo: não, isto aí, como fez uma alteração lá na lei anterior, que regulava apenas as hipóteses de dispensa de exigibilidade do crédito tributário, só se aplica aquelas hipóteses, não se aplica... Se o legislador quisesse fazer assim, ele teria feito expressamente. Ele fez expressamente na direção contrária, para acabar justamente com o voto de desempate. O Dene Palha, obrigado, Dene, pela presença, entendo que precisaríamos discutir toda a estrutura de julgamento administrativo tributário no Brasil. Caso contrário, vamos permanecer nessa situação de beligerância entre risco e contribuinte. Eu acho, Dene, que não é nem a estrutura administrativa, é a visão mesmo. O Conselho não podia precisar mudar nada do ponto de vista de estrutura.
O problema é, a Receita tem que entender que aquilo ali é um tribunal de julgamento. Aquilo ali não é uma instância da Receita Federal. Que os conselheiros que estão ali, eles têm limitações, eles têm suspeições, impedimentos, e são julgadores. Eles não estão ali para fazer a vontade da administração pública. Eles estão ali para julgar segundo a sua convicção, como todo julgador faz. Não tem sentido, né, botar alguém ali para carimbar a auto de infração, nem do lado do fisco e nem do lado do contribuinte. Né? Então, é menos uma questão, me parece, legal e mais uma questão de visão, de administração pública. Para que serve o Conselho de Contribuintes? Né? Para que serve o CAF? Eu acho que esta é a visão. Quer dizer, se a Receita começar a fazer interpretações literais de restrição do campo normativo desta regra, o próprio ministro Gilmar já disse quando extinguiu a ação direta, disse, olha, acabou o voto de desempate. Acabou. Então, assim, o ministro já se pronunciou, inclusive, que era o relator da ação direta. A Receita começar agora a criar essas interpretações, nós vamos estender conflito por mais 50 anos. Isso não é bom. Isso não faz bem para o direito tributário, isso não faz bem para a sociedade brasileira. Estímulo de conflito não faz bem. O ideal é a pacificação dos conflitos, é a resolução rápida dos conflitos, segundo regras, evidentemente, previstas e diante de procedimentos que sejam legitimados, justificados. Bem, então, para mim, está claro para mim que não, essa regra, como disse o Alexandre, ela densifica o 112, mas mais do que isso, ela é uma opção legislativa que veio concretizar o devido processo legal. O devido processo legal precisa ser resgatado no Brasil. Eu vou fazer uma live daqui a uma outra oportunidade sobre o que eu chamo de over-punishment no processo tributário brasileiro. Quer dizer, essa tendência de punição excessiva, né? Essa possibilidade que ainda é admitida, que para mim é inconstitucional, porque fere tratados internacionais, de punição criminal e punição tributária. Né? Mas isso é um momento para uma outra conversa. Eu quero trazer aqui alguns elementos do direito comparado e da legislação internacional para que a gente possa conversar sobre isso. Para mim isso é absolutamente incompatível com tratados de direitos humanos, essa ampliação da pena tributária para a pena criminal e a sua duplicidade. Mas isso é outra conversa, né? Por fim, vou falar um pouco aqui sobre a aplicabilidade, que é um outro tema também importante. É um outro tema importante, que é a aplicabilidade. Afinal, qual é a natureza jurídica dessa regra? Né? Há quem sustente que esta regra é uma regra de natureza processual, ou seja, julgamentos que já foram realizados não se discute. Houve empate, foi desempatado pela Fazenda, não se discute. Quero dizer que o próprio Procurador-Geral da República se manifestou, né, quanto à questão da retroatividade, reconhecendo que essa regra deveria ser vetada pelo presidente, porque ela poderia, na avaliação dele, dar inclusive ensejo à nulidade dos julgamentos e, pasme, repetição de indébito do que foi pago em relação a autos de infração decididos por desempate. O Procurador-Geral da República cogita, inclusive, de repetição de indébito de autos de infração de créditos tributários julgados pelo voto de desempate. Bem, eu não vou tão longe, mas eu quero passar um pouco da minha visão. Me parece que essa não é uma regra de natureza processual. Esta é uma regra de natureza material. E eu vou dizer por que eu penso assim. As regras processuais são regras que estabelecem a forma de resolução do conflito. As regras processuais são destinadas a estabelecer os procedimentos para a resolução do conflito, né? Esta não é uma regra que estabelece forma de resolução do conflito. Ela resolveu o conflito. Se esta regra dissesse o seguinte: havendo empate, será convocado um terceiro representante para decidir o caso, ela estaria decidindo a forma de decidir o conflito. Mas esta regra não decidiu a forma de decidir o conflito. Ela disse como fica resolvido o conflito. Quando disse, não aplica-se o desempate, poderia ter parado aí. Mas foi adiante e disse, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Ou seja, ela disse, empatando, fica resolvido desta forma. Deve ser provido o recurso às razões do contribuinte.
Então, para mim, não é uma regra de natureza processual, porque ela não disse como se resolve o conflito. Ela resolveu o conflito. Portanto, é uma regra de natureza material. E como regra de natureza material, ela evidentemente tem eficácia retroativa. O problema é, qual é o nível de eficácia retroativa? Nós sabemos que a retroatividade das normas, ela é definida entre graus, né? As normas se definem entre graus. Então, eu posso ter uma retroatividade mínima, uma retroatividade média ou uma retroatividade máxima, né? Então, a interpretação da retroatividade das normas, e isso a doutrina diz há muitos anos, né? Que ela estabelece uma gradação. O que seria a retroatividade mínima desta norma? Não, esta regra só se aplica aos processos ainda não definitivamente julgados. Os processos já começaram, né? Já até tiveram uma decisão provisória, pode ter tido uma decisão de Câmara baixa, está na Câmara Superior, ou não ter decisão nenhuma, o processo já está tramitando e esta regra se aplica apenas a esses casos. Uma retroatividade média. Não, essa regra ela se aplica também a casos já julgados, mas que ainda não se transformaram em título executivo. Não se esqueçam que o processo administrativo tem um objetivo, que é gerar um título executivo que tenha presunção de liquidez e certeza, que é a certidão de dívida ativa. Ou, que é um outro termo, não tenha sido ajuizado. Então, a retroatividade média seria dizer, não, o caso já foi julgado, mas ela se aplica também a casos já julgados, mas ainda não ajuizados, ou ainda não transformados em CDA. Eu posso usar essa regra para dizer, não, esse julgamento, ele padece de nulidade porque ele foi realizado pelo desempate e pela retroatividade desta regra, esta regra não pode se aplicar ao meu caso, porque deveria ter provimento do meu recurso, porque a lei diz que resolve-se favoravelmente ao contribuinte. Isso seria uma hipótese de retroatividade média. E uma retroatividade máxima seria, não, esta regra se aplica a todos os títulos executivos extrajudiciais que foram constituídos com base nesta regra do desempate. Ou seja, eu estou ampliando a retroatividade para dizer, esta regra ela vai lá atrás e pega todos os processos administrativos ou as decisões, ou os títulos executivos que foram criados com base numa decisão feita pelo desempate. E a retroatividade que eu chamo de ultramáxima, né, que é a do Procurador-Geral da República. Quer dizer, não, essa regra, ela pega até os pagamentos que foram realizados de créditos tributários que foram gerados em julgamentos por desempate. Portanto, até estes pagamentos podem ser revistos, porque eles nasceram de um título executivo constituído com nulidade porque desatendeu esta regra, que é a interpretação que o Procurador-Geral da República deu, ao alertar o Presidente da República de que isso poderia gerar, inclusive, repetição de indébito. Então, você veja que tem retroatividade mínima, retroatividade média, retroatividade máxima ou retroatividade ultramáxima, que é aqui como vê o Procurador-Geral da República. E como é que eu vejo? Eu acho o seguinte, que esta é uma regra material, portanto, é uma regra que disse como deveria ser resolvido o conflito. É uma regra que tem incidência direta sobre questões de penalidades, portanto, a retroatividade da lei mais benéfica se aplica aqui, a meu juízo, à fiveleta, porque os créditos tributários no Brasil, eles são, via de regra, acrescidos de sanções, né? O direito tributário não deixa de ser uma limitação patrimonial protegida pelo devido processo legal. Portanto, um crédito tributário nascido em desempate, ele está ali sob a luz da regra do devido processo legal, que é um princípio constitucional, que é um direito fundamental, né? Então, eu, na minha avaliação, digo, esta é uma regra de direito material que tem retroatividade. Qual o nível de retroatividade? Na minha avaliação, esta regra, ela captura todos os títulos executivos extrajudiciais, as CDAs, que nasceram de julgamentos por desempate até o momento do pagamento. Para mim, o momento do pagamento ocorre o exaurimento da obrigação tributária, ocorre um ato jurídico perfeito que não dá direito ao contribuinte de obter a devolução. Mas,
como eu disse, esta minha avaliação, eu reconheço que esta é uma situação extremamente complicada do ponto de vista jurídico. Acredito que isso vai acabar no Poder Judiciário, esta questão da retroatividade, o Judiciário vai ter que se pronunciar, porque aqui nós estamos diante de escolhas interpretativas, né, que dão o grau da retroatividade, né? Embora a regra seja material, você tem, como eu disse, graus de retroatividade, e o Supremo muitas vezes analisa a retroatividade diante dessa lógica do grau, né? E o Poder Judiciário vai ter que decidir qual é o grau. Na minha avaliação, a minha escolha é: o pagamento representa um ato jurídico perfeito e, portanto, ele não daria mais condição para fazer a devolução, né? Esta é, para mim, a nota de corte da retroatividade. Mas eu reconheço que isso admite aí ampla interpretação. Há colegas que entendem que não tem retroatividade nenhuma, há outros que entendem que é uma regra meramente processual. Enfim, eu acho que aqui há razões jurídicas suficientes para todos, e isso vai gerar um debate judicial importante, né? Olá, amigos, caiu aqui a live, vamos continuar. Então, voltando à questão da retroatividade, né? Oi, André, eu queria entender a sua pergunta, André, eu não consegui entender aqui a sua questão. A retroatividade, portanto, ela admite graus, níveis, né? E o Judiciário certamente vai estabelecer qual é o grau adequado dessa regra. Na minha avaliação, esta regra tem uma retroatividade que no limite do crédito tributário, no limite do pagamento do crédito tributário. Para mim, o pagamento ele extingue a obrigação, nesse caso, né, e gera um ato jurídico perfeito. Uma outra repercussão interessante, né, sobre desta questão é na esfera criminal, né? Você tem aí um conjunto de denúncias criminais pelo Brasil, apoiadas em julgamentos, né, que foram decididos com base no voto de desempate. É constitucional processar criminalmente alguém por um crédito tributário que nasceu num julgamento por desempate, cuja regra do desempate mudou? Na minha avaliação, não é constitucional. Pelo princípio básico de que, se há alguma dúvida de que indúbio pro réu no direito tributário tem aplicação, no direito penal não tem nenhuma dúvida. Né? Nenhuma dúvida. Então, questões criminais que estão apoiadas em julgamentos decididos com base em voto de desempate também sofrerão o influxo dessa regra. Né? E os processos fiscais estaduais e municipais, né? É importante que o legislador estadual, municipal, né, se adeque a esta regra federal. Né? Ela, na minha avaliação, representa um avanço da cidadania, um avanço na proteção dos interesses individuais. Né? O Estado, ele não existe sem o indivíduo. O Estado é a representação institucional dos interesses individuais. O Estado não tem uma vontade dele, o Estado tem que estar lá
a sua existência se justifica para manter a liberdade dos indivíduos. Esta é a escolha moral que uma sociedade faz quando decide ter uma Constituição, quando decide viver sobre uma democracia, quando decide viver sobre um Estado de Direito, quando decide colocar na sua Constituição um conjunto de direitos fundamentais. Essas escolhas morais é que dão a natureza, que dão a substância para uma sociedade. As escolhas morais que estão catalogadas na Constituição como direitos fundamentais é que dão essa natureza para a gente como uma sociedade democrática. João Paulo, na sua opinião, exclui todo e qualquer tipo de multa, 20, 75 e superiores, já que multa é punishment, como você já bem colocou? Bem, na minha avaliação, a lei, ela não falou nem de multa, né, João Paulo? A lei, ela diz, resolve-se favoravelmente ao contribuinte. Resolve-se favoravelmente ao contribuinte. O que o contribuinte está pedindo? A nulidade do auto de infração? A exclusão da multa? Né? Para mim, a lei, ela dá a resolução do conflito, resolve favoravelmente ao contribuinte. Se o contribuinte não está querendo só pedindo só a multa, resolve favoravelmente ao contribuinte no pleito que ele fez, no limite do pleito do contribuinte. Se o contribuinte está dizendo, não, esse auto de infração é nulo, não, eu reconheço que eu devo 20% do auto de infração. Então você deve 20% do auto de infração se houver empate. Resolve-se favoravelmente, aí há uma palavra que está oculta, que favoravelmente à pretensão do contribuinte. Né? Eu acho que aí há uma palavra oculta que é a pretensão do contribuinte que está ali nos autos, no processo administrativo, João Paulo. Eu acho que aí é a questão de você se limitar ao que o contribuinte está dizendo. O Alexandre me pergunta, qual a sua opinião quanto à extensão da retroatividade na hipótese de repetição de indébito que, em voto de qualidade, decidiu pela menor valor? E se o fisco já tiver realizado a repetição de indébito, em voto de qualidade, decidiu pelo menor valor? E se o fisco já tiver realizado o pagamento? Bem, se eu entendi bem aqui, Alexandre, você está dizendo o seguinte, se esta regra tem aplicação na repetição de indébito. Na minha avaliação, não tem, tá, João Paulo? Tá, Alexandre? Eu acho que o pagamento, ele representa, como eu disse, a extinção ali do crédito tributário e um ato jurídico perfeito. Eu não vou tão longe, embora reconheça que essa interpretação não estaria fora da moldura, né? Como disse, o Procurador-Geral da República admite que esta regra possa levar até repetição de indébito. Não me é esta a minha posição. A minha posição é que ela acaba no pagamento. Não daria essa extensão toda até a repetição de indébito. Mas reconheço que esta é uma possibilidade. Eu acho que o judiciário, como eu disse, ele vai ter que calibrar o nível, o grau desta retroatividade. Ele que vai dizer, né? Tem gente que não dá nenhuma retroatividade, tem gente que dá média, tem outros que dizem que é limitado ao processo administrativo. Eu, como eu disse, para mim, não. Enquanto o contribuinte não pagar, se aquele título executivo foi criado diante de uma regra que agora mudou e que materialmente decide aquele título executivo de forma diferente, né, eu não vejo como você ter aí como afastar esta regra. Aí o Alexandre fala, repetição de indébito administrativa. Volto a dizer, Alexandre, eu acho que se já foi pago o auto do crédito tributário, eu não vejo no contribuinte pretensão jurídica para poder ele pedir devolução do crédito tributário porque houve a nova regra do desempate. Eu não chego tão longe, volto a dizer, mas reconheço que não é uma interpretação fora da moldura possível. Eu acho que é uma interpretação possível, sim. Né? Olha, André pergunta aqui, atestado de saúde também não, e mais e pior, atestado médico não é computado para fim de influenciar no desempenho, estoque de julgado dos conselheiros. Deixa eu ver, quer entender aqui, André, a sua questão. O CAF melhorou a questão de certidões, de óbito, justificarem a ausência dos conselheiros em sessões. Porém, em termos de remuneração, até onde sei, não mantém suas remunerações. E atestado de saúde também não. E mais, e pior, atestado médico não é computado para fins de influenciar no desempenho do estoque de julgado dos conselheiros. André, eu não tenho detalhes dessa situação, eu prefiro não me manifestar porque eu não conheço
em detalhes essa questão administrativa de consideração ou não de atestado. Eu prefiro não me manifestar, porque eu não conheço os detalhes do que está por trás dessa questão que você levanta, tá? Me perdoa, mas eu prefiro não me manifestar, porque me parece uma questão administrativa e eu não tenho detalhes. O João Paulo disse que, André, a manutenção deste caso é para o cargo. O João Paulo é conselheiro, então o João Paulo conhece melhor a questão administrativa lá. Voltando à questão da repercussão nas leis estaduais e municipais, eu acho que seria interessante se os estados e municípios começassem a alterar o seu processo administrativo para contemplar, se não regra semelhante, mas regra que conduza a um julgamento no caso de desempate, que não seja essa regra que vigorava, que era a regra do desempate pelo presidente, ou seja, por um agente fiscal. Eu acho que está na hora do Brasil amadurecer, né? Aí, mas quando eu digo isso, alguém vem dizer o seguinte: Nilson, mas o fisco não pode ir para o Poder Judiciário, e o contribuinte pode. Não te parece que isso é uma contradição? Aí eu vou dizer o seguinte: não me parece uma contradição, por uma razão muito simples. O fisco existe para aplicar a lei. O fisco não existe para perseguir contribuinte. O fisco, a autoridade administrativa, ela não defende interesse próprio. Ela não tem interesse, ela não tem vontade, ela não tem interpretação. A administração pública, ela aplica a Constituição. Ela não tem interesse próprio a ser perseguido judicialmente. Ela aplica o interesse da Constituição e da legislação, quando o interesse da Constituição e da legislação autorizam. E qual é o interesse da legislação e da Constituição num crédito tributário nascido por empate? Que favoreça o contribuinte, que se decida favoravelmente ao contribuinte. Foi essa a escolha que o ordenamento jurídico fez. Então não é contraditório, porque o fisco não tem interesse próprio. O interesse jurídico é do contribuinte, é do indivíduo na democracia, na república, no Estado democrático. É o interesse do contribuinte que está em jogo. A Constituição, ela não existe para proteger o interesse do Estado. A Constituição existe para limitar a atuação do Estado, para regular a atuação do Estado, para circunscrever a atuação do Estado, e não para conferir interesses jurídicos ao Estado. Esta é a fundamentação básica para dizer que não existe conflito. Mas em qualquer hipótese? Não. O fisco, o Estado brasileiro, a União, pode ir ao Poder Judiciário, sim. Quando? Quando aquele processo administrativo fugir dos quadrantes do julgamento segundo o devido processo legal. Quando é isso? Nas hipóteses de ação rescisória, por exemplo. Houve julgador impedido, suspeito, o julgamento foi feito fora dos limites da lei, ou seja, fora da moldura normativa, houve um vício no julgamento fundamental, houve uma fraude no julgamento. Nessas hipóteses, pode a União ir ao Poder Judiciário. Por quê? Porque aquele foi um julgamento fraudado, um julgamento fora do devido processo legal. Então, havendo um julgamento fora do devido processo legal, não só pode, como deve a Procuradoria da Fazenda, a Advocacia Geral da União, ir ao Poder Judiciário. Não vejo nenhum problema. Como se o Poder Judiciário rever julgamentos, até dele mesmo, quando acontecem essas hipóteses, no caso de ação rescisória, por que ele não poderia rever um julgamento do processo administrativo fiscal ou de um tribunal administrativo nessas hipóteses? Não vejo nenhum problema. Pode sim, a Procuradoria pode ir ao Poder Judiciário, quando ela encontrar naquele julgamento um vício, né, que esteja em conflito com as regras constitucionais.
com, principalmente, o devido processo legal. Então, eu não vejo nenhum conflito, salvo se você enxergar que o fisco existe, que o fisco tem um interesse no auto de infração. Eu me recuso a acreditar nisso, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. A Constituição não dá interesse ao fisco. Não existe um interesse fiscal. Existe um interesse da Constituição, que é autorizar a exigência de tributos nos limites que ela estabelece. Ela e a legislação. Então, eu não vejo problema nenhum, né? Aquele é um tribunal de julgamento, o CAF é um tribunal de julgamento, eu não consigo enxergar o CAF que não seja como um tribunal de julgamento, com pessoas que estão ali dedicadas a isso, preparadas para isso, cheio de limitações, de impedimentos, de suspeições, advogados que têm que se afastar das suas atividades, enfim, dentro de um comitê de ética, de supervisão, etc., com a sociedade olhando, com todo mundo olhando, com a procuradoria presente, verificando, que nesse caso funciona até como custos legis, enfim, eu não vejo problema nenhum de se entender que aquilo ali é um tribunal administrativo e, portanto, ele tem que sim, que tem que ter autoridade, tem que ter enforcement nas suas decisões. Se ele julgar fora do devido processo legal, veja, fora do devido processo legal não é julgar contra a interpretação da Receita Federal. Julgar fora do devido processo legal não é escolher uma interpretação que não agrada à Receita Federal. Julgar fora do devido processo legal é julgar segundo avaliações que não estão dentro dos quadrantes do direito. E o que o Conselho faz? Praticamente 100% é julgar dentro dos quadrantes do direito. Portanto, quando mantém ou quando retira o auto de infração, está julgando dentro dos quadrantes do direito. O desvio aconteceu, como eu disse aqui há pouco, quando começou a se colocar o Conselho como instrumento de validação de teses da Receita Federal. Como se começou a colocar o Conselho como instrumento de validação de teorias persecutórias na esfera criminal, trazendo para o direito tributário questões criminais que são do direito criminal, não são do direito tributário. Esse momento foi o momento que começou a dar problema à regra do desempate. Então, na minha avaliação, esta é uma regra, como eu disse, que vem dar concretude ao devido processo legal, ao Código Tributário Nacional também. É uma opção legislativa que o Brasil adotou. Não vejo qualquer inconstitucionalidade nela. Me recuso a fazer juízo de evidência. Eu sou jurista, não sou vidente. Porque alguns dizem, mas vai ter então, a Receita vai reagir. Vai reagir. O que ela vai fazer? Vai cometer atos ilegais? Para atos legais, nós temos remédio jurídico, lei de abuso de autoridade, mandado de segurança. Né? Mas ela vai passar no Congresso uma legislação absurda. Se o Congresso aprovar uma legislação absurda, nós vamos ter o Supremo Tribunal Federal para protestar a legislação absurda e discutir se a legislação absurda deve prevalecer ou não. E lá estão, no Congresso Nacional, os representantes que nós elegemos e mandamos para lá. Então, eu não tenho nenhum tipo de... Não perco meu tempo, 1 minuto dele, fazendo previsões. E nem tenho receio do que pode acontecer. Eu acho que esta regra, volto a dizer, é boa, veio para melhorar, veio para trazer equilíbrio, a Receita estava indo além do que deveria em termos de fiscalização tributária, o direito tributário brasileiro está sendo um instrumento de overpunishment, de punição excessiva, isso não é bom, isso não é razoável, isso não é saudável, é preciso que a gente resgate a centralidade democrática, a vontade de fazer aplicar a legislação para o que é certo, o que é correto, o que tem lei tem que ser aplicado, o que não tem lei tem que ser tratado no plano da legislação. Então não dá para entender que botar fórceps, teorias fiscais dentro do Conselho e querer que isso funcione pelo voto de desempate. Né? O João Paulo faz um comentário aqui. São 158 súmulas, das quais 106 são vinculantes. Pois é, João Paulo, justamente para mostrar o que vocês fazem lá no Conselho, né? Quer dizer, julgamentos sérios, julgamentos que são abalizados, refletidos, né? Um tribunal administrativo, outros países têm tribunais fiscais, os Estados Unidos têm, a Alemanha tem, né? Eu acho que o CAF é o nosso grande tribunal administrativo, tribunal fiscal, melhor dizendo. Quer dizer, nós temos que aprimorar, dar mais independência, dar mais estrutura ao CAF, entendeu? Respeitar os conselheiros do CAF,
O sujeito que é auditor fiscal, que vai para lá, ele deixa de ser auditor fiscal. Ah, mas ele ganha como auditor fiscal. Mas qual o problema dele ganhar? A profissão dele. Mas ali ele é julgador. Ali, naquele momento, ele é julgador. Ah, então vamos equiparar os salários. Aí a questão salarial é outra coisa. Pode equiparar, pode não equiparar, pode melhorar. Eu acho que isso é outra coisa. Isso é menor até, né? O importante é entender o papel daquele sujeito que senta ali para julgar um conflito. O papel daquele sujeito que está ali não é de advogado e nem é de fiscal. O papel daquele que está ali é de julgador. É interessante que todo mundo reconhece que se aplica as suspeições, os impedimentos aos julgadores, né? Mas querem tratar aquele sujeito como um conselheiro do contribuinte, conselheiro do fisco, carimbando essas pessoas como se elas tivessem um parte-pri, uma pré-compreensão no sentido A ou no sentido B. Então, eu volto a dizer, João Paulo, fui conselheiro, sou do comitê de seleção, eu me recuso a compreender o conselho dessa forma. Eu tenho um profundo respeito por todas as pessoas que se dedicam a julgamento administrativo, a julgamento judicial. A posição de julgador não é fácil, não é simples em lugar nenhum. E quem se coloca na condição de julgador tem que estar imbuído do critério da imparcialidade e, sobretudo, né, da vontade de fazer justiça, né, de julgar segundo a sua consciência, de fundamentar a sua decisão, o seu entendimento, né. O CARF, o Conselho de Contribuintes, sempre foi o lugar onde se maturaram as grandes teses jurídicas do Brasil. É lá que se discutem os detalhes técnicos de autos de infração que nós não temos nenhuma condição de discutir no judiciário. Nenhuma! Eu não vejo nenhuma condição no Poder Judiciário de discutir autos de infração que tem, às vezes, 20, 30 pontos em detalhes técnicos, contábeis, que um juiz, coitado, não tem condição de estar preparado para decidir aquilo. Nenhuma condição. E onde é que deve se julgar isso? No CARF. Por quê? Porque ali estão técnicos preparados para aquele assunto, estudaram e são experientes naquele assunto, para ir no detalhe do lançamento contábil, no detalhe da operação societária, no detalhe da motivação daquele lançamento, no detalhe, muitas vezes, da operação industrial de uma grande empresa, no detalhe de uma operação logística ou de uma operação transnacional, de uma operação internacional, etc. E aquelas pessoas são experientes para julgar isso. Assuntos que o Poder Judiciário não tem nenhuma expertise para julgar. Então, o grande tribunal fiscal do Brasil é o Conselho de Contribuintes. Assim como tem as cortes tributárias nos Estados Unidos, o Tribunal Fiscal na Alemanha, é lá que nós temos que julgar as grandes questões tributárias. É para esse pessoal que está lá, é que nós temos que dar as garantias de imparcialidade, garantia de neutralidade, assegurar que o que eles dizem vale, entendeu? E isso vai ter uma repercussão no Poder Judiciário, eu não tenho dúvida nenhuma. Muito dificilmente um auto de infração que é discutido, fundamentado tecnicamente pelo Conselho de Contribuintes, muito dificilmente é derrubado no Poder Judiciário. Porque a primeira coisa que o juiz vai olhar é quais foram os fundamentos que o Conselho de Contribuinte adotou. E ele vai olhar e vai verificar. Quando é bem fundamentado, ele se apoia naquilo que o conselheiro falou. Porque o juiz não tem formação para julgar lançamento contábil, operação societária internacional, etc. Então é lá que se deve maturar a decisão. E se isso acontecer, eu quero crer que a maioria das empresas sequer vai ao Poder Judiciário. Porque quando ela observa que aquele julgamento foi feito com critérios técnicos, bem fundamentado tecnicamente, né, embora não tenha atendido a pretensão do contribuinte, o próprio contribuinte verifica e diz, não, isso aqui realmente, essas razões do conselheiro realmente foram muito fortes, a gente não vai conseguir derrubar no Poder Judiciário. Agora, quando ele perde pelo desempate, muitas vezes um voto sequer fundamentado, o conselheiro lança um voto e ele perde pelo voto de desempate do presidente. Por quê? Porque aquele caso tem uma tese que a Receita Federal quer manter, porque representa uma teoria da Receita Federal que ela quer ver aquela teoria manifestada num auto de infração e mantida num auto de infração e corporificada numa CDA, num título executivo que é o Poder Judiciário. Por isso que nós temos bilhões aí sendo cobrados e com baixo nível de recebimento. Então,
Em conclusão, eu acho que essa lei é boa, eu acho que ela veio trazer cidadania para o processo fiscal, não vejo qualquer inconstitucionalidade nela, nem do ponto de vista formal, nem do ponto de vista material. Faço votos que esta lei tenha retroatividade, dei a minha posição sobre o nível, mas reconheço que essa é uma questão polêmica, acho que essa questão do nível da retroatividade vai ser objeto de decisão judicial, né, de calibração judicial. Faço votos que estados e municípios possam adaptar os seus processos administrativos fiscais, né, para adotar regras semelhantes ou parecida, né, que exclua só a multa, por exemplo, é uma das hipóteses, né, mas a opção do legislador federal, a meu ver, foi muito boa do ponto de vista da afirmação dos direitos constitucionais. E, sobretudo, faço votos que esta lei venha trazer uma reflexão, né, para a Receita Federal de que o CAF não é um tribunal da administração, mas é um tribunal administrativo. Portanto, está ali para fazer julgamentos conforme a lei, o direito e a Constituição. Tá bom? Muito obrigado, eu queria agradecer a todos aqueles que participaram. Foi muito bacana estar com vocês essa manhã e, enfim, vou mandar convites para as próximas lives aqui para discutirmos questões tributárias atuais. Enfim, obrigado a todos que participaram, João Paulo, Alexandre, o André, todos aqueles que fizeram comentários e perguntas. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nessa manhã. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.